Ok, pessoal, então vamos começar mais uma atividade aqui da SBU Ceará. Onde a gente se encontra às quartas-feiras à noite, nesse horário. E antes da pandemia, a gente tinha programado fazer esse encontro, que se tratava de uma revisão teórica de urologia. Né? A gente pegou as siglas da nossa famosa cirurgia, a RTU, né? Ressecção, RTU de próstata, RTU de bexiga, o nosso RTU da SBU, né? Nossa revisão teórica em urologia. E aí toda semana a gente já solta nos grupos, o RTU de hoje é sobre esse assunto. E hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho com grandes especialistas, doutor Fernando Fassi, doutor Fernando Muniz, nosso colega Eduardo Miranda, que vai comandar aqui a nossa atividade, a participação também do Juliano, do Piauí, e vamos discutir um pouquinho sobre reposição de testosterona, sobre deficiência de testosterona. Espero que todos possam aproveitar ao máximo, a gente deixou aberto para que todos possam fazer perguntas, vai ficar gravado também essa nossa atividade, e eu espero que seja uma noite bem frutífera. Eu vou passar a palavra para o Eduardo Miranda, que é o nosso vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção Ceará, para que ele possa fazer a apresentação dos convidados e iniciar nossas atividades. Eu queria agradecer a Bayer, em nome do Ícaro, por estar apoiando essa nossa atividade, essa nossa noite de hoje, ao doutor Raimundo Andrade, Raimundo Agostinho, que foi o grande mentor desse encontro. E vamos começar. Eduardo, você está com a palavra, pode ficar à vontade. Então, amigos, boa noite. Começando mais um RTU da SBU Ceará. Para mim é uma grande honra poder estar dividindo aqui esse espaço com grandes amigos e grandes nomes aqui da urologia do nosso país. E eu agradecer imensamente a esses meus colegas que aceitaram o convite, né, e gastar esse tempo precioso deles com a gente hoje para debater um tema que é da maior relevância na prática da urologia. Né? Então, primeiramente, eu queria apresentar o Dr. Fernando Fassi, né, que ele é professor de urologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e ele é atualmente o coordenador nacional, né, do Departamento de Andrologia da SBU Nacional. Dr. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, pelo convite, principalmente estar entre amigos. Obrigado. Depois eu queria apresentar o meu amigo Dr. Juliano Aita, né, que é também membro do Departamento de Andrologia da SBU Nacional, nosso compadre lá do Piauí. Já estivemos juntos em muitos projetos, né, e também é uma grande honra poder recebê-lo hoje à noite aqui. Juliano. Muito obrigado, Eduardo, SBU Ceará, Romer, pelo honroso convite e, acima de tudo, pela oportunidade de estar aqui ao lado de grandes professores, Fácil e professor Eduardo, e grandes amigos. Certamente uma excelente oportunidade para que eu possa me reciclar também e aprender mais. Tá. E por fim, né, o nosso colega aqui, o Dr. Fernando Muniz, né, que é um urologista renomado aqui na nossa cidade, com grande prática em andrologia. Ele é o diretor médico do Instituto Hormone de Medicina e também vai dar aqui a sua contribuição. Boa noite aí, Fernando. Como nós temos dois Fernandos, né, eu vou tentar chamar de Muniz e Fácil, né, para evitar aí o embate. Fala alguma coisa aí, Fernandão. Muniz. Opa. Meus amigos, primeiro agradecer esse convite, é muita honra, eu aceitei, né? É um prazer estar aqui discutindo com grandes nomes da urologia do Brasil e do Ceará. Estou à disposição para acrescentar no máximo que eu puder aí. Então, a gente mais uma vez, obrigado aos convidados, né? A gente tem esse formato, como o Romeu falou, que é um formato de reunião, né? Então, a gente vai ser discussão de casos clínicos, interativa, né? Vamos pedir primeiro que as perguntas sejam mandadas por escrito. Eu vou ficar de olho aqui tentando captar algumas perguntas. A gente pode eventualmente também liberar aí o som para algumas pessoas fazerem alguma pergunta, né? Mas também sem bloquear demais, que às vezes pode interferir no bom andamento
da nossa reunião. Então, eu vou começar aqui apresentando o caso, compartilhando minha tela. Tá? Estão todos vendo aí? Se por acaso alguém tiver algum problema de som, de áudio, me alertem aí, por favor. Né? Então, começando uma discussão de casos. Tá? Esse nosso primeiro caso é um paciente 38 anos, sexo masculino. Né? Ele é casado, tem um relacionamento estável. Né? A esposa tem 41 anos, já tem 3 filhos e tem um antecedente de vasectomia. A queixa principal dele era uma queixa de diminuição do desejo sexual há uns 6 meses. Nesse mesmo período, ele tem notado que a energia já não era mais a mesma, aumento de peso, né, tá engordando, né, isso tem trazido muito sofrimento para ele, para manter as atividades de vida dele, já que ele é um homem tão jovem, né. E de antecedentes, não tinha nenhuma comorbidade conhecida, né, não costumava fazer acompanhamento médico de rotina, não usava nenhum medicamento, porém, na avaliação dos seus hábitos, a gente já via que ele era um paciente sedentário, tabagista, né, e relatava que não tinha uma boa higiene do sono, dormia 4 horas por dia apenas e acordava, não tinha aquele sono revigorante, né, já acordava cansado diariamente. E aí, na avaliação do exame físico, né, foi constatada aí uma pressão 14/9, né, já limite, né, já talvez nessas medidas repetidas já poderia até fechar um diagnóstico de hipertensão. Né, tinha um peso de 112 quilos e um IMC de 32, uma circunferência abdominal 106 centímetros. Né, no exame genital ele tinha os volumes testiculares normais, consistência fibroelástica, a próstata sem anormalidades. Né? Vamos conversando aqui, começar primeiro perguntando para o Muniz. Muniz, queria que você desse a sua avaliação inicial do caso, como é que você abordaria essa queixa, tem alguma informação a mais que você acha relevante aí na história, no exame, para complementar seu raciocínio clínico? Assim, é uma queixa bem frequente que a gente tem no consultório, né? Um paciente novo, ainda em idade fértil, é uma coisa que preocupa quando você se pensar na abordagem desse paciente. Mas eles têm vários fatores que podem levar ao hipogonadismo secundário, né? ou ao DAEM. Né? Ele tem já redução de libido, sobrepeso, né? Energia baixa, é tabagista, é sedentário, está com sono ruim. Então, nesse paciente, inicialmente, eu acho que vale a pena a gente, obviamente, pedir uma dosagem de testosterona para ver como está a testosterona total. E, em dando reduzida, como tem grande chance de dar, a gente prosseguir e repetir essa dosagem de testosterona. Tá certo. Então, realmente é porque a gente está numa discussão muito focada, né? E realmente essa abordagem já era esperada. Né? Obviamente, as queixas dele são realmente bem compatíveis, né, com a deficiência de testosterona, até porque está envolvendo sintomas sexuais e sintomas não sexuais, né, que costumam estar associados a uma testosterona baixa. E aí, só para acrescentar um pouquinho, tá, Eduardo, lembrando que nesse caso também, devido à queixa de fadiga, ganho de peso rápido, né, esse também do hipotireoidismo pode ter também. Normalmente eu peço junto também um TSH e um T4 livre para investigar também hipotireoidismo. Certamente. Muito bem lembrado. E aí, nos exames, né, foi feito um screening laboratorial desse paciente, né, e ele trazia esses exames de um mês atrás e tinha uma testosterona total de 195, né, aqui o FSH e o LH todos normais ali, 3 e 4, um estradiol de 38, já tinha uma glicemia de jejum tocada, né? E os demais exames já você viu um colesterol total aumentado, triglicéridos aumentados e o HDL baixo. Meu amigo Juliano, como é que você interpretaria esse exame? Você pediria mais alguma coisa mais? Nada. Bom, eu vejo que esse paciente, como esperado, né, como o Fernando muito bem falou, ele tem vários fatores de risco para ter deficiência de testosterona, né? E de fato foi identificada. É sempre interessante que a gente tenha mais um exame confirmatório, né? A gente sabe das variações possíveis com relação à dosagem de testosterona.
Então, é sempre interessante que a gente tenha um teste confirmatório. Perfil bioquímico, né, mostra realmente que o paciente tem um quadro de síndrome metabólica, enfim, é um paciente que precisa ser trabalhado, mas confirmando-se esses níveis de testosterona, que provavelmente vão se confirmar, eu não esperaria nada diferente disso, né, a gente tem que discutir um plano terapêutico para esse paciente como um todo, né, não só do ponto de vista da testosterona, mas metabólico como um todo. Obviamente, é interessante sempre a história, né? Eu acho que sempre, cada vez mais eu aprendo no consultório que a gente tem que, sempre que possível, incluir, né? Tentar incluir um perfil biopsicossocial, ver como é que é o relacionamento com a parceria também, enfim. Claro que o caso é bem característico, né, da deficiência de testosterona, mas é importante a gente considerar esses outros elementos também dentro da história. Queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Fácio, né? Dr. Fácio, na opinião do senhor acha que esse paciente ele tem uma deficiência de testosterona e tem uma obesidade, né? Você vê a obesidade até mórbida já. Qual é o seu entendimento? Você acha que a testosterona baixa ela é consequência da obesidade ou ele está gordo por causa da testosterona baixa e ele não consegue, digamos assim, manter um bom metabolismo e perfil e emagrecer, digamos assim? Essa é uma ótima pergunta. Até porque a gente não sabe quem veio primeiro, se veio o ovo ou a galinha. Mas que as coisas estão juntas e misturadas, eu tenho certeza absoluta. No entanto, uma coisa interessante nesse caso é que estamos diante de um paciente jovem. Ele tem 38 anos de idade. Ele está mostrando características físicas e bioquímicas realmente preocupantes para um futuro. O interessante é que, inclusive, ele está casado e já veio com uma família pronta. Ele já é vasectomizado, inclusive, esse paciente. Então, esse é um paciente que ele está hoje precisando, como todos já disseram, de um aporte de orientação. Ele tem que ter um acolhimento do médico que o está assistindo. Ele tem que mudar o perfil da sua alimentação, da sua atividade física. Ele precisa ter orientações. Por quê? Quando a gente fala que ele tem testosterona baixa, uma das pessoas que a gente pode investir em tentar fazer com que ele tenha uma melhora desse perfil metabólico e melhora da testosterona é justamente a perda de peso. Ele perder peso, ele quebra colesterol, e colesterol faz parte de uma matéria-prima para fazer testosterona. Seria uma das únicas condições que seriam reversíveis. Então, eu acho que esse paciente, antes de mais nada, mereceria um investimento muito bom, como o Juliano disse, de uma conversa e, principalmente, na tentativa de fazer com que ele possa modificar esses patamares atualmente que ele está tendo bioquímico. Tá. Muniz, eu queria te fazer uma pergunta também. E assim, a gente já falou, então esse é um paciente jovem que tem prole constituída, então aparentemente ele não tem nenhuma síndrome clínica importante, síndrome genética importante que vai levar a algum tipo de disfunção hormonal. Como é que você enxerga um paciente jovem que a princípio teria um eixo hipotálamo hipofisário preservado, né? Com a queda dessa testosterona, você não esperaria que essas gonadotrofinas, o FSH e o LH estivessem mais altos, não? Qual a sua avaliação dessa fisiopatologia, digamos assim, da queda da testosterona nesse caso? A gente sabe, foi para mim a pergunta, né, Eduardo? Sim. A gente sabe, e é muito infrequente até você ver redução de testosterona com grandes alterações de FSH e LH. Né? Talvez até por conta da queda gradual, não é como na mulher, que às vezes tem uma queda rápida, o FSH e LH sobe absurdamente. Então, é muito comum você ver FSH e LH no máximo um pouco tocado, né? Mas com testosterona baixa. O que fala a favor é que o testículo dele não está responsível ao nível normal de FSH e LH. Algumas coisas a gente pode aventar com isso aí. A gente sabe que com sobrepeso desse, a gente já viu uma glicemia limítrofe para alta, tá? Então, a gente sabe que resistência à insulina, nível de insulina alto, que normalmente ele deve ter por conta da resistência à insulina que ele tem, também são fatores inflamatórios para o testículo e também até para a produção de FSH e LH. Então, acho que deveria aprofundar também a investigação dessa parte metabólica do estudo glicêmico, talvez fazer um teste de tolerância à glicose ou pedir uma insulina,
mais para documentar a causa base e ver se não tem o diabetes aí já embutido. A gente sabe que o diabetes mellitus tipo 2 também é um fator de hipogonadismo precoce. Eu falo isso também porque também em várias reuniões conjuntas com a endocrinologia, né, a gente vai expandindo um pouco o conhecimento, né? E você até comentou, isso é um hipogonadismo secundário, né? Então, na endocrinologia, eles até já reconhecem uma condição chamada de MOSH, né? Que é o hipogonadismo secundário à obesidade mórbida. E tem toda uma fisiopatologia nessa parte de inflamação, né? O paciente fica inflamado mesmo, né? Isso aí, de certa forma, deixa o testículo menos responsivo, deixa o eixo menos responsivo, né? E essa discussão é bem frequente, né? No meio da endocrinologia. Mas como você falou, é bem típico. A testosterona cai, o FSH e o LH, somente o LH ele fica em níveis mais normais. Mas, enfim, prosseguindo com o caso, né? Como até a gente já comentou, né? Então, as impressões foram amplamente discutidas. Né? Como até o Juliano comentou, seria importante sempre a gente repetir essa dosagem da testosterona, né? Já que a gente sabe que os testes têm uma alta variabilidade. Né? Aqui uma perguntando para o Juliano aqui, você usa algum tipo de questionário de sintomas para você tentar, digamos, estratificar, avaliar a gravidade da Não uso, sintomatologia? Eduardo, não uso. Até porque, enfim, os sintomas são, de certa forma, inespecíficos, né? Eu acho que eles são caracterizados juntos com uma síndrome, né, clínica, então, de rotina eu não uso. E eu queria fazer uma pergunta para todos. Essa rotina de solicitar um novo exame confirmatório, como é que vocês sabem na prática? Porque a gente sabe que toda essa logística do paciente vir, faz um monte de exame, depois você pede, o paciente já vem na expectativa de um tratamento, às vezes é paciente todo mundo atende paciente de outros municípios, outras regiões, aí você vai pedir como é que é a logística. Vamos tornar isso prático. Edu, conta para mim como é que você faz aí. Porque o cara tá lá, vai pedir um outro exame, aí, doutor, eu vou ter que ir no laboratório, já estou para a minha cidade, e aí? Como é que você faz? Essa não é tão simples mesmo, né? Quando o paciente às vezes vem com um teste feito digamos, de triagem, ele vem só com a testosterona. Então, geralmente, nessas é mais fácil. Não, então vou pedir aqui um perfil hormonal completo, eu quero saber o FSH, quero saber... Aí é mais fácil você, digamos, repetir esse exame. Né? É mais difícil quando ele já vem com todos os exames completos, tudo bonitinho e fica chato. Mas aqui, vou confirmar. Eu peço para confirmar, mas eu explico. Primeiro que esse primeiro momento é um momento de acolhimento, nessas questões inespecíficas, então você tem que realmente, como você falou, ver as questões psicológicas, começar já a colocar o paciente digamos, num melhor estilo de vida, mudar os hábitos, tentar perder peso. Então, como dificilmente eu começo um tratamento logo na primeira consulta, geralmente eu engato assim, a tomada mais firme de uma decisão de começar um tratamento de longo prazo, eu submeto a um retorno com um novo exame, e principalmente naqueles casos que são mais limites, isso ainda é mais importante. E ainda falo que se ele emagrecer, pode ser que ainda já melhore e a gente pode deixar ir adiando um pouquinho mais. Assim, eu dificilmente tenho pressa para começar, né? Queria ver o que os colegas também pensam. Eu concordo. Pode falar, Muniz, pode falar. Pode ir. Não, assim, uma abordagem que eu uso bastante, até para facilitar medir isso aí, eu amplio um pouco mais o check-up dele, digamos assim. Eu falo que ele tem um risco cardiovascular aumentado, né? Se ele tem uma obesidade dessa, normalmente ele pode usar o esteatose hepática. Então, eu digo, eu preciso de novos exames para poder repor esse hormônio se precisar com mais segurança, avaliar como é que está seu coração, ver como é que está seu fígado. E, normalmente, eles são bem favoráveis e recebem bem isso aí no consultório, conseguem dosar com mais facilidade. Eu concordo, e o Muniz, ele completou o que o colega Juliano já tinha colocado como discussão e você tinha falado. Mas eu acho que esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele precisa primeiro de ouvidos. Eu acho que o mais importante que a gente tem no consultório, a grande maioria vem de algum colega ou vem da avaliação cardiovascular que fez com a testosterona baixa e parece que, por sorte, somos os médicos dos homens e como a próstata está envolvida com tudo isto, eu acho que a gente acaba recebendo muito e aí a gente tem a oportunidade de poder fazer uma rechecagem e, mais do que isso, ao
arguir com o paciente a possibilidade do início de um tratamento com testosterona, e isto faz com que a decisão dele seja compartilhada e que ele vai tomar sempre, ele precisa entender que outros exames comprobatórios são importantes para dar seguimento a esse tipo de conduta e tratamento. Perfeito. E aí a conduta, né? Então acho que a gente já podemos prosseguir. Então acabou que foi repetido o exame, né? Faz parte da clássico, né? A gente fala isso também, mas os guidelines todos eles falam da repetição do exame, né? Porque inclusive existe uma grande variabilidade, né? Não é incomum você ver os pacientes, né? Às vezes você troca de laboratório, ou às vezes ele passou, né? Eu já vi alguns pacientes estavam no pós-operatório, estava até tomando uma codeína, por exemplo, aí vinha com a testosterona de 150, o colega médico já sabia qual a testosterona ele ia tomar. Aí esperamos ali 2, 3 meses, voltou para 600 e normalizou completamente. Importantíssimo isso, né? Então Exatamente. existem coisas que baixam, né, temporariamente a testosterona e por esse tem que dar uma chance, né, do paciente normalizar a testosterona e a gente avaliar ele no contexto geral, né? E não ser rotulado como aquele cara que tem testosterona baixa, né? Porque às vezes faz o exame, não, minha testosterona é baixa e, enfim, ele coloca isso na cabeça. E eles mesmos se estigmatizam, né? Não, eu já sei que eu tenho a testosterona baixa, né? E não é uma coisa tão simples, né? E aí, ó, como recomendado, né, a primeira linha de tratamento na deficiência de testosterona para todos os pacientes, que deveria ser para todos os pacientes do nosso consultório, né? Mudança de estilo de vida, né? Uma atividade física regular, perda de peso com o intuito de reduzir a gordura visceral, né? Que está muito em parte implicada com a síndrome metabólica e com a testosterona baixa, né? Melhorar a higiene do sono, né? Algum de vocês costuma acrescentar mais alguma recomendação, as que já estão aí? Eu normalmente também recomendo fortemente, se puder ter um apoio do nutricionista para orientar uma alimentação adequada para essa perda de sono. E na maioria das vezes, ele entra com a dieta da cabeça dele, ele vai ficar mais cansado do que ele está, e ele não aguenta fazer atividade física como deveria fazer, né? Então, acho que um aporte nutricional adequado com orientação seria uma coisa interessante também. Excelente. E aí, nessa conversa inicial, ele voltou depois de 3 meses, né? Tinha, digamos assim, feito uma aderência parcial, como você falou, talvez da cabeça dele, começou a fazer a dieta que ele viu na internet, né? Mas ele, aí, mal ele conseguiu perder aí 8 quilos, né? Aí não, se mantinha ainda no IMC acima de 30, circunferência abdominal teve uma perda, mas ainda também em níveis aumentados, e as queixas não tinham melhorado de forma significativa, né? Então, só para lembrar, né? Então, ele voltou depois de 3 meses, né? Então, aí teve uma perda de peso, foi repetido o exame, e aí o incremento de testosterona muito baixo, né? Sem grandes alterações, né? Até o colesterol total diminuiu um pouco, a glicemia também um pouco, tá? E aí, doutor Fácil, como é que você conduziria essa conversa aí? Então, foi tentado 3 meses de mudança de estilo de vida e o paciente estava, digamos, ainda insatisfeito e queixoso. Eu acho que esse paciente ele está lhe procurando após 3 meses com um novo exame que ele está provavelmente decepcionado até com todo o empenho que você fez. O Muniz pediu para ele ir no nutricionista ou ele não foi. Ele não fez a dieta correta, ele perdeu muito pouco peso, ele não melhorou, não restaurou, não teve uma volta de um bom sono. Então, tudo isso, baixa energia, ele requer da gente uma orientação. E aqui é o momento de você expor a ele quais as melhores formas que ele tem como um teste terapêutico, como uma forma para você incrementar e provavelmente a dar início à terapia de reposição. E eu te perguntar, quanto que você que é um cara que trabalha mais também com essa parte também de obesidade, quanto que você insistiria aí na perda de peso versus já começar a um tratamento hormonal, como mencionado? Eu vejo muito, Eduardo, a resposta inicial do paciente, né? Você sente quando o paciente é cooperativo ou não, você sabe quando o paciente fez o que você pediu ou não, né? Na minha experiência, eu jogar essa pergunta para vocês, na experiência de vocês, quantos dos pacientes que você manda para esse tipo só de mudança de estilo de vida,
realmente conseguem fazer e o percentual, qual deles que realmente volta para você e não vai procurar outro até conseguir a reposição dele, né? Por quê? Porque ele está com um nível de energia lá embaixo, né? Ele está com a autoestima também lá embaixo, né? Então, a gente sabe que muitas vezes ele realmente vai precisar elevar esse nível de testosterona. Eu trabalho muito com esporte também, para ele ter nível de energia para fazer atividade física. E às vezes só fazendo caminhada ele não vai conseguir esse objetivo. Então, para ele fazer a musculação, realmente puxar ferro ou pedalar, ele vai precisar de um nível de energia maior. Com esse nível de testosterona, muitas vezes ele não consegue, né? Então, nesse retorno dele, eu já conversaria com ele uma forma da gente tentar melhorar, né, esse nível de testosterona, mas de antemão, falando como o Fácil falou, ouvir se teve algum problema, se ele quer insistir mais um pouco nessa mudança de estilo de vida. E você, Juliano, qual a sua impressão também dos... Olha, assim, já com o quadro inicial, sempre acho que as medidas, a mudança no estilo de vida, ela deve fazer parte, né, da conduta inicial ou complementar, mas esse é um paciente que claramente ele tem uma deficiência de testosterona e, na minha opinião, a testosterona é importante para ele, inclusive para motivá-lo a fazer atividade física, dar mais energia para ele. E é como o Muniz falou, realmente é difícil um paciente desse voltar com 3 meses voltar para você, porque às vezes ele acaba achando um nutrólogo da vida que prescreve umas fórmulas milagrosas, né, e com resultados rápidos, porque esse tipo de paciente às vezes ele quer um resultado rápido, mas na minha opinião já mais precocemente até eu introduziria essas mudanças no estilo de vida e discutiria com ele as maneiras de elevar a testosterona, ou estimulando o eixo, ou mesmo oferecendo a testosterona exógena. Perfeito. Então, estou aqui. Queria perguntar, então, para o doutor Fácio, né? Clomifeno estaria nas suas opções terapêuticas a discutir com o paciente? Olha, é uma coisa interessante. Embora esse paciente, em especial, não tenha mais a preocupação com fertilidade, a não ser que ele decida separar dessa esposa e ter um outro relacionamento. Isto é muito particular, mas ele não tem. Mas tem um trabalho que eu sempre cito em todas as falas, que é do colega Carlos da Roz, que ele fez com 125 pacientes, onde os pacientes mais jovens respondem melhor ao uso do clomifeno do que os pacientes mais idosos, na melhora da testosterona. Nem todos eles têm a mesma melhora no fator clínico. Ele tem uma melhora matemática substancial nos níveis de testosterona, mas nem sempre uma melhora no nível que ele tenha de energia. Então, eu acho que existe sim a possibilidade, é uma opção muito importante, mas em especial para este paciente, eu discutiria porque ele está clamando por um tratamento, ele está te chamando para tratá-lo. Para este paciente em especial, eu faria teste terapêutico com testosterona injetável. Perfeito. E eu direcionando agora então para o Juliano e para o Muniz. Então, assim, a gente acabou de comentar que, eventualmente, ele emagrecendo, né, poderia ser que houvesse uma melhora do perfil metabólico e a testosterona subisse de forma natural, digamos assim. Quando você entra com esses tratamentos de longo prazo, né, isso aí fica depois até um pouco mais difícil. Ele pode até ser que emagreça, mas você inibir o eixo, quando você tira ele vai ter um rebote. Então, assim, como que vocês discutem isso? Como que vocês entendem isso, né, para... Se a gente entrar com testosterona, quanto desses pacientes realmente vai ter que ficar no longo prazo, né? Porque isso é uma pergunta muito comum, né? Doutor, até quando eu vou fazer uso da testosterona? Então, vocês ainda insistem em tentar tirar? Ou o clomifeno é uma tentativa mais fácil de restabelecer o eixo, né? Até quanto vocês acham que isso aí tem vez ou não, ou é para sempre? O que vocês digam? Eu queria ouvir a opinião dos dois, se possível. Ok. Bom, pode falar, Muniz, à vontade. Não, pode começar, Juliano.
Bom, de fato, a deficiência de testosterona, uma vez, a gente sabe que realmente a perda de peso pode se acompanhar de uma melhora, mas para a gente falar em perda de peso, do ponto de vista prático, há necessidade de se perder aí cerca de 10% do peso corporal para que a gente tenha uma elevação significativa, né, da testosterona. E provavelmente nesse caso, pelos níveis, é difícil imaginar que o paciente tenha uma melhora clínica só com a perda de peso. Então, eu de fato acho que ele precisa melhorar a testosterona e isso vai, inclusive, acelerar a perda de peso e motivá-lo mais, enfim. Mas me preocupa também um paciente jovem, embora com prole definida e vasectomizado, né? Ou seja, já manifestou a intenção de não ter mais filhos, mas me preocupa um paciente jovem usando testosterona, porque a gente sabe que, via de regra, vai ser uma terapia de longo prazo, né? Até porque a gente vai mexer no eixo e aí, certamente, em longo prazo, a gente vai ter um grau de atrofia testicular e esse paciente vai ficar precisando da testosterona, né? Para sempre. Então, realmente a minha tendência, né, pelo perfil de idade do paciente, seria a discutir as opções terapêuticas, obviamente, e às vezes o paciente ele é mais tendencioso a querer testosterona, ele né, já ouviu falar, enfim, a testosterona dá uma ideia de vigor físico, etc., mas eu apresentaria sim e estaria mais propenso nesse perfil de paciente, por conta da idade e dos efeitos em longo prazo, a fazer um teste com o clomifeno, ajustar a dose, acompanhar os níveis e ver a melhora clínica dele, né? Porque realmente é o que o Fácio falou do trabalho da Rosa, é isso aí. A gente usa nesse perfil de paciente, incrível como rapidamente a testosterona melhora, né? E você, Muniz? O que você acha aí? Você tenta tirar a testosterona depois? Você iniciaria e deixaria a longo prazo ele com a testosterona? Sim, só voltando um pouquinho para o clomifeno, é uma estratégia que muitas vezes é utilizada nesse tipo de paciente. A gente só tem que ter um pouco de cuidado, porque não sei se muita gente sabe, mas o clomifeno ele é um progestágeno, na verdade, né? E a forma de ação dele, ele meio que dessensibiliza o hipotálamo e você começa a estimular mais FSH e LH. Só que o problema dele, ele também estimula o estradiol. E esse paciente já tem um estradiol um pouco elevado, né? E às vezes a falta de resposta do paciente à testosterona pode ser pela competição pelo estradiol e também sobe junto. Por isso, às vezes, a resposta clínica não é tão interessante. Então, esse paciente já é vasectomizado, já tem prole constituída, né? Ele aceitando, né? Porque é uma coisa que tem que ser usada diariamente. Eu tenho uma experiência grande de consultório com testosterona em gel, tá? E a gente consegue, às vezes, titular uma dose e você não mexe com FSH e LH, né? A longo prazo. E você consegue manter mais a longo prazo, inclusive tem pacientes que melhoraram até fertilidade usando a testosterona, tá? Mas, obviamente, mantendo o FSH e LH em níveis aceitáveis. Se começar a zerar, é sinal que aquele nível de testosterona em gel também está alto. Óbvio, se ele preferir a testosterona injetável, não vai ter como fazer isso. Então, normalmente, como eu faço no consultório, eu trato com injetável a cada 6 meses, 8 meses, eu tento reestimular o testículo, o clomifeno, o HCG, a depender da vontade do paciente. Mas sempre eu prefiro, nesse paciente, a testosterona em gel. Tá. E Juliano, e o doutor Fácio também comentou que preferia o injetável. Para começar, qual que você começaria e como é que você seguiria também? Como que você acompanharia esse paciente? Eu tenho por hábito usar muito pouco. Veja, na estrutura pública, na universidade, a gente faz esse início com as de curtação. A gente faz o teste terapêutico com a de curtação, que é o que a gente pode oferecer ao nosso público, e a gente tem uma resposta muito boa nesse sentido. Mas na clínica privada, eu prefiro dar a opção ao paciente de fazer o uso da injetável de longação. Até porque eu explico as formas de como ele vai fazer, de como ele vai tomar, de como ele vai se comportar. Então, nesse caso, neste paciente em especial, eu conversaria e começaria com injetável já de longação, até porque ele teria que voltar para fazer a segunda dose com 6 semanas. Isso é tempo suficiente para entender
o quanto ele está assimilando, o quanto ele está sentindo alguma melhora para dar continuidade ao tratamento. Juliano, e você? Bom, assim, eu discuto realmente com o paciente a melhor forma, né? E acho que não é só também uma questão de via de administração, tanto a questão da eritrocitose, né? E que é um pouco maior com as formulações injetáveis, o risco de transferência, etc, etc. Em geral, eu tento começar, né, mesmo que depois a gente mude para a forma injetável, de longa ação preferencialmente, com as formas em gel, né? Eu acho que o gel proporciona níveis estáveis, mimetiza aquele padrão farmacocinético da variação circadiana da testosterona, a gente não tem um longo período de washout. E aí, normalmente, eu acompanho esse paciente, o retorno fica em torno de 6 semanas, entre 6 semanas e 60 dias, depois 90 dias, aí 6 meses, 1 ano, e aí o intervalo bimestral ou mesmo anual, que pode ser particularizado dependendo de alguma resposta subótima ou, eventualmente, de alguma preocupação adicional em relação a esse paciente, eventualmente um risco maior de eritrocitose, se a gente já vê que ele está elevando HT, porque é o seguinte, a melhora do vigor, da libido, já acontece ali em 3 meses. Não aconteceu, já alguma coisa está errada. Ou você não atingiu o nível de testosterona, ou enfim, a gente sabe que com gel, às vezes a gente não consegue atingir o nível terapêutico naqueles pacientes mais obesos, né? Você tem que ajustar bem a dose. Então, acho que esse período de 3 meses é muito bom para a gente avaliar a melhora assintomática, como é que está o peso, cintura abdominal, disposição para fazer atividade física, libido, etc. E aí, ajustar a dose e intervalo de acompanhamento. Normalmente também, bom, acho que é isso. Não, falou muito bem, amigo. Então, realmente, apesar de que existem algumas diferenças de preferência pessoal, mas todo mundo está na mesma linha, né? E como é muito importante, foi discutido com o paciente, ele optou por iniciar com um gel, tá? Então, iniciou um gel, começou com 50 miligramas dia, tá? E aí o paciente ele não melhorou, tá? E aí, esses eram os exames, né? Eu queria que, de repente, aí o doutor Fácio comentasse esses exames, se está de acordo com a falta de melhora. Então, eu tenho algumas preocupações quando o paciente faz uso de gel no quesito coleta de exames. Porque a gente acaba tendo, muitas vezes, uma interpretação matemática errônea, porque a gente associa outros exames. É muito comum e praxe do paciente fazer jejum, ir colher de manhã em jejum, e ele não sabe que a testosterona não precisa de jejum. Então, muitas vezes, ele colheu antes da utilização do gel, então ele vem com um resultado pífio. Agora, se foi orientado que ele deveria usar pela manhã, esperar 3 a 4 horas e fazer a dosagem, e veio com níveis ainda insuficientes, agregados a uma clínica muito ruim, então a gente pode dizer então que o gel não funcionou. Porque eu concordo, tanto com o Muniz como quanto o Aita, que o gel é uma opção boa, desde que discutido junto ao paciente, desde que ele aceite fazer essa regra como se ele tivesse todos os dias fazendo essa rotina dele. Tomar banho, escovar dente, fazer a barba, passar o gel e tocar a vida dele, ótimo. É duro a gente ter o paciente que queira agregar mais um item na sua rotina diária de higiene. Mas eu acho que, com isso, ele está realmente ainda em níveis ainda baixos. Talvez ele não tenha atingido o nível de energia necessária. E o Juliano falou uma coisa interessante, confirmado pelo Muniz, de que no primeiro mês e segundo mês de tratamento, uma das primeiras coisas que a gente tem como termômetro para avaliar é a energia. A gente não melhora a ereção, a gente não melhora a massa muscular, a gente não melhora osso, mas a gente melhora a energia. Aquele paciente que entra no seu consultório com um sorriso e com um bem-estar, esse se beneficiou da medicação.
Se ele não estiver desta forma e com um exame matemático que o desanime, a gente tem que ser um pouquinho mais proativo e trabalhar com uma intenção maior. Então, exatamente isso, né? Obviamente, essa medida tinha sido orientada, era um médico muito bom, pediu para colher depois de passar do gel, né? E aí foi acreditado que talvez a absorção transcutânea dele não tinha sido adequada, ainda foi dada uma tentativa, né? E aumentou para 100 miligramas, e mesmo assim, após um mês, o resultado bioquímico ele não tinha evoluído de forma significativa. E então foi optado por fazer um tratamento com uma droga injetável de longa ação, né? E nesse momento, sim, houve uma melhora mais expressiva acompanhada de uma melhora sintomática. Queria que o Muniz comentasse o que você acha dessa evolução, se é comum você ver isso aí. Você acha que esse paciente, por alguma forma, ele é mais resistente, ele demora mais a subir, né, os níveis de testosterona com os tratamentos? O que você, sua avaliação? Eu só não entendi, foi um mês usando gel de 100 miligramas ou de 50 inicialmente, Eduardo? Você falou. Ele usou de 50 um mês, de 100 mais um mês, e depois injetou, e depois de 2 meses da medicação do Desilato, ele dosou. Pronto. Então vamos lá. Logicamente, os medicamentos injetáveis, o nível de resposta dele em relação principalmente à libido, às vezes nível de energia e ganho de massa muscular, eles têm muita vantagem, até porque eles ficam ligados no receptor por muito mais tempo, tá? Então, o nível de resposta, obviamente, vai ser bem melhor, né? Então, quando o paciente realmente não responde ao gel, no caso dele, era um paciente jovem e, teoricamente, em idade fértil, apesar de ele não ser vasectomizado, mas nunca o cara está livre de um segundo casamento, então isso tem que ser muito conversado, de uma reversão de vasectomia, tá? Então, saber realmente dele da prole. Quando você passa por um Desilato, a resposta, obviamente, o hormônio ele vai agir no receptor por muito mais tempo, né? E isso vai incentivar mais essa resposta, tanto de libido, como de energia, como de ganho de massa muscular, melhora de massa óssea. E aí normalmente, quando a gente usa o Desilato, nesse caso, vocês fazem o reforço com 45 dias, ou como já vem os de gel, vocês mantêm o Desilato trimestral ou bimestral. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se na experiência de vocês usando mais de um ano o Desilato, quando vocês começam a ter caso de resistência, por exemplo, começa a encurtar os meses, né? Começa com 3 meses, com 2 meses já está lá perdendo o efeito, aí encurta para 1 mês e meio. Qual é a conduta de você frente a esses pacientes que evoluem dessa forma? Quer responder, doutor Fácil? Lógico. Eu respondendo a primeira pergunta do Muniz, mesmo que ele estivesse num caminho de gel, ele voltou ao consultório, eu coloco ele dentro de um programa onde ele vai fazer de todas as formas, após 6 meses, a utilização do injetável, até porque a gente sabe que após 4 dias do uso de gel, ele já não tem mais valores em níveis sanguíneos. Então, eu faço como se o paciente estivesse dando início novamente a uma nova terapia. Eu recoloco ele como se estivesse colocando num novo protocolo. Tá? E a outra pergunta, Muniz, desculpa. Quando faz uma resistência, começa a encurtar muito o tempo de uma injeção para outra. Legal. Eu acho isso outra coisa muito interessante, né? É muito comum o paciente diabético e o paciente obeso consumirem um pouco mais. Então, a esses pacientes a gente tem que tomar uma certa atenção e eu peço e coloco normalmente dentro da solicitação de exame para ele fazer o controle com 70 dias. Eu encurto o controle para eu conhecer, naquele momento, se realmente coincide com a baixa dos níveis, já a fraqueza, a perda da ereção, libido, com 70 dias. Eu estipulei 70 dias. Por quê? Porque aí eu vou verificar a necessidade de encurtar. Então, eu não doso com 90, eu doso com 20 dias a menos. E você, Juliana?
Bom, você sabe que é interessante. Eu tenho experiência também de pacientes que às vezes eu consigo alongar o espaço. Eu não sei se vocês têm isso também no consultório de um desse lado. Tem paciente que a cada 4 meses você vai dosar, ele fica bem, e às vezes você acaba também aumentando um pouquinho o intervalo, né? Bom, É mas verdadeiro. esse é o meu complemento à fala dos que me É antecederam. verdade. Eu também concordo com o Muniz. E a gente vê isso aí às vezes, né? O tempo vai encurtando mesmo. Mas eu, sinceramente, eu não me preocupo tanto. Eu vou acompanhando a bioquímica do paciente, né? Também. Assim, eu nunca tive nenhum caso que chegou assim a realmente uma grande resistência, assim, né? Cair rápido demais. Aí eu já ia me preocupar numa injeção errada, não sei, algum tipo de assim, eu tento repetir porque da minha prática eu nunca vi isso muito, né? Para cair abaixo de 1 mês e meio, não. Às vezes realmente você, em vez de fazer 3 meses, faz 2 meses e meio, raramente 2 meses. Menos do que isso, eu particularmente nunca vi, mas não teria problema, eu teria que aumentar a frequência, né? Não sei se você pensa diferente, se você atribui isso a algum outro fator que você acha que consegue corrigir. Eu atribuo só uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa época de pandemia, a gente vivenciou muitos problemas de origem emocional. Então, muitas vezes, o paciente dosa, ele está com um nível ótimo de testosterona, mas você conversando com ele, você vê que ele está numa depressão aí mascarada, ele está vivenciando problemas que todos nós tivemos, e não é diferente dos nossos pacientes. Então, muitas vezes, essa baixa de energia relatada pelo paciente pode estar ligado mais a um fenômeno emocional do que níveis de testosterona. Vamos prosseguir então, gente, para o segundo caso. Esse caso realmente foi bem ilustrativo, bem interessante. Esse segundo caso já é um paciente... Claro, fica à vontade, só concluir uma coisa. Só para concluir o raciocínio de todos, mas uma causa também de falha de resposta, você pode observar nesse paciente, né, é o nível de elevação de estradiol. Então, às vezes, vale a pena observar o nível de estradiol e pode ser uma causa de redução também do nível de energia e de resposta ao andesilato também. Ele pulou aí de 39 para 48 de estradiol. Então, em alguns pacientes pode acontecer isso e tem que observar e ver se vale a pena abordar ou não para tentar reduzir esse nível de estradiol. Perfeito. Então, dando sequência ao segundo caso, então um paciente já de mais idade, 57 anos, casado, esposa de 55 com 2 filhos. E aqui ele tinha queixas bem na esfera sexual, tá? Diminuição da libido, ereções mais fracas, uma resposta pobre ao uso de inibidores da 5-fosfodiesterase, né? Então diminuiu a frequência da atividade sexual. De antecedentes ele era hipertenso, dislipidêmico, usando a losartana, hidroclorotiazida e a rosuvastatina. Tá? No exame físico, ele tinha uma PA de 13/9, uma circunferência abdominal de 95, né? O testículo dele já era um volume mais reduzido, né, de uma consistência amolecida. Próstata, 40 gramas, fibra elástica e sem nódulos. Tá? Já esse paciente tem esse perfil hormonal, né, com a testosterona baixa, né, o FSH e o LH aumentados, estradiol detectável, digamos assim, o PSA de 2,3. Então, considerando que esses exames já foram repetidos, né, feitos de forma adequada pela dinâmica da discussão, né, meu amigo Juliano, que avaliação você faria desse caso aí? Bom, esse paciente, apesar de hoje não ser considerado idoso, né, mas ele já tem aí sinais de que tem uma falência testicular, né, FSH e LH elevados, um testículo de tamanho reduzido, consistência alterada e uma deficiência de testosterona, né? Então, enfim, isso associado às queixas, né, clínicas que ele apresentou, realmente nos faz o diagnóstico de uma deficiência de testosterona em função de uma falência testicular, né? O hipogonadismo hipergonadotrópico. Então, diferente do outro caso, em que a gente gastava muito tempo nessa parte de mudança de estilo de vida, né? Esse paciente, ele até tinha um MC adequado, né? A circunferência dele é limite, você vai gastar um tempo, mas esse aí, como tem um sinal mais claro, né? De uma deficiência, de uma falência testicular, né, com FSH e LH mais aumentado, então fica até uma conversa um pouco mais incisiva e mais direta, né? Então, e esse paciente também a gente já sabe, às vezes ele já procura, já tem uma ideia e já buscando esse tratamento, né? Então foi realmente conversado com ele, explicado e foi optado, né, por conveniência dele, por opção dele, dentro das disponíveis, a iniciar com um desilato trimestral, né? Eu acho também que a gente já discutiu como que a gente faz o acompanhamento, né?
E esse paciente teve uma grande melhora, tá? Ele teve uma grande melhora sintomática logo na primeira injeção, certo? Mas aí quando foi feito esse exame aí, né, com 6 semanas após a injeção, tá? Ele estava com esse valor, né, não tão alto, tá? E queria que vocês comentassem, então, como que vocês avaliam esse valor, por que alguém fez esse valor metade do ciclo, né? Como vocês fazem, se metade do ciclo foi feito por erro, alguma coisa, já está tão baixo, como que vocês interpretariam essa melhora, apesar de uma falha de melhora no exame da testosterona? Vamos falar o Juliano aí, né, que eu acho que... Bom, acho que assim, eu valorizo muito a melhora sintomática do paciente. Isso já me deixa animado, né? Se você fez o diagnóstico correto, né, e fez o tratamento adequado, e o paciente, apesar de não ter tido uma melhora tão significativa, ou como esperado, na verdade, dos níveis de testosterona, ele teve uma melhora sintomática importante, então eu me daria por satisfeito. Já houve uma mudança aí do FSH-LH, né, já diminuiu um pouquinho, enfim, aumentou um pouco. Não gostaria que tivesse aumentado, que a testosterona tivesse níveis maiores, mas eu me dou por satisfeito e prosseguiria com uma nova aplicação em mais 6 semanas. Perfeito. O Muniz, e esse estradiol aí, por que subiu tanto? Será que só pela injeção ele teria alguma outra ação? Por que subiu tanto? Normalmente, o processo de aromatização ele já aumenta em homens mais velhos, né? É um fator frequente, como ele tem uma circunferência abdominal não é tão grande, mas é um pouquinho acima do que a gente gostaria. A obesidade é um fator também que aumenta a ação de aromatase. Legal, tem que botar a fralda. Agora, quando você oferece testosterona injetável, como eu disse, fica mais tempo atuando no receptor, muitas vezes sobra mais testosterona também para ser convertida, né? Então, ele tem um estradiol abaixo de 10, é até um estradiol perigoso, porque aumenta a risco cardiovascular, pode mexer com a libido e pode perder consistência óssea. E agora, pelo menos, ele está com estradiol em níveis normais. Perfeito. Eduardo, este caso em especial é de um homem de 57 anos que o principal foco dele é que ele não estava tendo uma ereção boa, não estava sendo um bom respondedor a inibidores de PDE5, fazendo uso de até 100 miligramas de Viagra, e ele fazia uso de um bom antihipertensivo associado a diurético, que piora, em alguns casos, a função erétil. Esse paciente, na história contínua a que ele se encontra, ele teve melhora da função erétil? Teve sim, na verdade, a melhora dele, né, foi, digamos, no sentido global, né? Melhorou as ereções, melhorou o libido, né, melhorou a resposta, né? Eu também não saberia te dar em detalhes aqui como foi a melhora, mas ele estava bem satisfeito, né, do ponto de vista sexual, né, com a resposta global, né? E mantinha o uso do medicamento, né? Então houve uma clara melhora da resposta do uso do medicamento, sim, também. Porque os estudos são bem claros, né? Quando você faz o uso, acrescenta a testosterona associado aos inibidores de PDE5, a potencialização das respostas são melhores. Por isso que era de esperar que esse paciente tivesse verdadeiramente melhoras clínicas na função sexual associado a uma reposição de testosterona. Isso aqui era para lembrar também, né, que eu acho que o comentário do Juliano é bem pertinente. A testosterona ela tem essa variabilidade. Então, a clínica ela é mais importante, né? Apesar da gente ter um alvo de manter a testosterona ali no terço médio, a normalidade, digamos assim, né? Muitas vezes pode ter um ponto fora da curva, né? Alguma coisa nas primeiras injeções, né? Mas a clínica é mais importante, né? Eu não faria nada. Porém, uma das dificuldades desse tratamento é quando o paciente também não atinge melhora nem atinge nível, né? Como que vocês fariam, né? Porque é um tratamento de depósito, de elongação, digamos, num certo limite. Vocês agregam diferentes tipos de testosterona para esses casos? Vocês preferem mudar o tipo de administração? Muniz, quer comentar? Normalmente, no caso do andrecilato, às vezes ele demora um pouquinho para chegar a níveis que a gente se a gente for observar, ele mediu com 6 semanas, é momento 45 dias da primeira injeção.
E até a recomendação é que você faça a segunda dose com 45 dias, até para ver se já dá um pico maior. Então, normalmente, o acompanhamento, a tendência desse nível de testosterona é subir. Então, normalmente, eu não associo, não. Em alguns casos, quando eu quero, digamos, deixar mais longo, né, o tratamento, ele dosando 60 dias, ele não quer comprar outra injeção ainda, tal, eu passo um gel para ele usar mais 10 a 20 dias, mas no final, teoricamente, do efeito da injeção trimestral. Mas isso é raro de fazer, normalmente eu acompanho ou reduzo um pouco a injeção. Tá. Fácil comentar alguma coisa que eu cortei? Não. Eu gosto, eu faria, eu insistiria, eu só concordo com isso, eu insistiria nessa monoterapia, eu insistiria na medicação apenas. Perfeito. Então, dando seguimento, né? Então, esse paciente aí, você vê que depois ele começou a fazer, continuou no segmento, começou a atingir níveis bem melhores, como é esperado, que foi amplamente comentado. Só que aí, 1 ano de tratamento, ele estava bem satisfeito, só que aí, no acompanhamento, começou a haver uma elevação um pouco maior do estradiol, uma elevação um pouco maior do hematócrito também, né? Então, vamos, como é que você interpreta isso aí, Muniz? O que você acha? Como é que você conduziria? Tem duas formas, né? A primeira coisa, o estradiol com esse nível, eu já converso com ele para a gente tentar inibir. A gente sabe que também quando a gente inibe o estradiol, né, normalmente eu uso inibidor de aromatase, o anastrozol, de 0,5 a 1 miligrama, ele tende também a aumentar a testosterona por tabela. Obviamente, ele vai reduzir a conversão. Quanto ao hematócrito alto, a gente tem que conversar com ele se ele consegue aguentar ficar um pouco mais de tempo sem usar testosterona para ver se os níveis de hematócrito caem. Se não cair o nível de hematócrito, né, ou ele quiser manter, porque realmente é fundamental, ele provavelmente pelo teste dele é um hipogonádico realmente, ele necessita da testosterona, aí você tem que conversar com ele se vale a pena fazer alguns episódios de sangria ou não a cada 15 dias, 2 a 3 sangrias. Juliana, sua interpretação... desculpa, Muniz, terminei. Mas a sangria geralmente conduta de exceção, em último caso. Como é que você abordaria esse problema aí? Bom, eu vejo que realmente ele atingiu... Atualmente, acho que todos consideram o nível limite de hematócrito 54%, né? Embora já tive discutindo esse assunto com hematologista e mesmo em congressos, na AUA, esse nível eles consideram totalmente seguro ainda, 54%. Né? Mas a gente sabe que quando esse evento, que é o mais comum, o evento adverso mais comum associado à terapia com testosterona, quando ele acontece, em geral acontece até nos 6 primeiros meses, e é muito importante verificar se o paciente não está tendo níveis suprafisiológicos de testosterona. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, você vê que ele já tem uma testosterona de 788, né, dosada naquele momento. Então, é muito importante verificar se esses níveis não estão muito elevados. Segundo, eu consideraria fortemente a possibilidade de usar a formulação em gel, né, já a partir de um hematócrito de 54%, e daí acompanharia. Normalmente a gente acaba tendo uma estabilidade ou redução dos níveis de hematócrito, e se isso não acontecer, se persistir elevando, eu consideraria a suspensão temporária da terapia com testosterona e, eventualmente, uma avaliação hematológica, né, com relação ao hematócrito. Doutor Fácil também quer comentar? Isso é um problema comum, né? Vamos lá. É um problema comum, é um problema que a gente tem que ir monitorando o paciente, mas eu tenho muita dificuldade em tirar a medicação quando o paciente tem níveis bons, uma matemática maravilhosa, e o paciente tem, sem dúvida nenhuma, a opção de fazer ou mudar para o gel, como se nós estivéssemos tentando diminuir, ou alguns deles fazem a opção, como disse o Muniz, eu prefiro fazer a sangria, mas eu quero manter o meu nível de energia, a minha capacidade física, a minha capacidade sexual. Eu não quero, então, mudar a terapia, porque, enfim, eu acertei. Então, alguns preferem chegar a esse ponto. Mas o que nos preocupa também
é que ele teve um pulo do PSA bastante importante nessa sequência, né? Tá. Só um comentário. Então, assim, a gente já tem realmente alguns guidelines que recomendam esse valor limítrofe do hematócrito entre 52 e 54. Mas do estradiol isso não é tão claro. Então, tem algum nível de estradiol que preocupa vocês, ou para o Muniz que comentou que te faria startar o uso do anastrozol ou de algum outro inibidor da aromatase? Queria ouvir a opinião dos três. Qual é os limites de estradiol que vocês toleram? Começa com você, Muniz, você que é mais chegado do estradiol. Ah, tá bom. Vamos lá então. Normalmente, assim, no consultório, tem uma tolerância até o nível máximo. Alguns laboratórios consideram até 38, 39, é uma tolerância que a gente tem. Mas já tem trabalho mostrando que estradiol acima de 32,5, 33, você já tem um maior risco de aumento cardiovascular e também foi detectado um maior risco para lesão coronariana, como para AVC também, né? Além de comprometimento ósseo também. Então, por isso é interessante não subir além disso. O estradiol, tanto acima de 32,5, 33, como abaixo de 10, nesse trabalho demonstrou esse aumento de risco cardiovascular. E também pode interferir na libido e no desejo sexual do paciente acima de 32,5. Aí eu te pergunto, mas aí por outro lado, o anastrozol também de longo prazo, se você está usando uma terapia de longo prazo, você vai entrar com o anastrozol de longo prazo, ele Vai também mexer tem no eixo também, né? E tem as restrições de osteoporose, né? Porque o estradiol, assim, é muito discutido, né, em medicina sexual, né? Porque Sim. é muito discutido e pouco entendido, né? Porque também se acha que ele tem um poder também de desejo, né? Se tiver o estradiol muito baixo, ele pode ter a alteração do desejo, né? Sim. E é por isso que algumas pessoas são completamente contras, né? Até alguns estudos em fragilidade de idosos, mas naquelas testosteronas sintéticas que não mexem com estradiol porque eles acham que é importante para a saúde óssea, para a saúde sexual. E o anastrozol, ele pode bloquear isso aí, né? Então, se você for um cara muito... desculpa até ter cortado para dar minha opinião, mas se você for muito rigoroso no estradiol também, você vai ter que mandar muito anastrozol, né? Eu sou um pouco mais permissivo, né? Eu deixo entre 40 e 60, eu costumo acompanhar, porque muitas vezes ele oscila, se ele emagrecer melhora um pouco, né? Eu só realmente entro tratando se estiver acima de 60. Desculpa aí, Juliano. Uma coisa, né? Você aumentando a testosterona, obviamente vai aumentar um pouco a aromatização, né? Não tem jeito, né? Se ele estava com a testosterona baixa e, de fato, eu sou mais permissivo em relação também eu mexo pouco com o estradiol antes que ele passe de 60. Então, antes disso, a minha conduta realmente é só acompanhar. Volta com o relator, doutor Fácil. Na verdade, eu tenho grande medo quando tudo isso acontece e o paciente vem com ginecomastia e com desconforto na mama em virtude disso tudo. Essa é a minha maior preocupação. Mas uma pergunta para todos. Vocês observam isso na prática durante a terapia de reposição com testosterona? A ginecomastia é uma coisa frequente na prática de vocês? Com formulação de longa ação, injetável de longa ação? Na minha prática é extremamente incomum. Eu até vejo alguém ter mastalgia, fala coisa assim, mas realmente ginecomastia de palpar, de você fazer uma mamografia e realmente ver um tecido mamário, Acho que assim, muito difícil, pouquíssimo. Também. O mais comum a gente vê realmente é a mastalgia, né? Ou uma hipersensibilidade de mamilo é o mais frequente. A ginecomastia propriamente dita, muito pouco frequente. Felizmente raro, né? Enfim, mas... E aí foi bem atentado pelo Dr. Fácil aquela elevação do PSA, né? Assim, naquele momento ele estava 2,8, o colega resolveu só acompanhar, né? Mas aí ele continuou mantendo de longo prazo, tá? Tava bem satisfeito. Você vê que o eixo foi bem inibido aqui, FSH e LH indetectáveis, níveis sempre bons, né? No paciente bem. Só que aí começou a ter uma elevação preocupante do PSA, né? Com a cinética ali um pouco maior, né? Do ano para o outro, né? Ele praticamente dobrou. Eles falou desse PSA, o que desencadeou
uma investigação mais direcionada para uma potencial neoplasia prostática, né? Então, quando foi repetido desse valor 4,8, relação livre total 12%, foi feita uma ressonância que deu uma lesão PIRADS 3, foi discutido a questão da biópsia com o paciente e foi optado por se prosseguir com essa biópsia e encontrou esse Gleason 6 e ZUP1, apenas 2 fragmentos positivos em 50%. Né? Meu amigo Fácio, quais são suas considerações? Olha, que Fatiama? Esse é o dia que você levantou e atendeu aquele paciente que você estava tão feliz com ele e você acaba tendo que dar a ele uma resposta tão ruim. Porque o paciente agora ele está enlutado e se perguntando, doutor, foi a testosterona que eu tomei que me causou isso tudo? É este, mais uma vez, o papel nosso de urologistas, de podermos trabalhar tudo aquilo que conhecemos e demonstrar a ele que não foi a testosterona que ele tomou. Até porque nós estamos hoje repleto de trabalhos demonstrando que pacientes hipogonádicos, que porventura venham a ter um câncer de próstata, normalmente têm um câncer de próstata bastante agressivo. E aqueles pacientes que estão em uso de testosterona e porventura são descobertos, são diagnosticados com um tumor, hoje a gente sabe que em alguns casos, em alguns centros, esses pacientes até continuam com o tratamento da testosterona em vigilância ativa. Então, é uma situação de choque, é uma situação agora de parar, eu pararia a testosterona e discutiria com ele qual o próximo passo. Se ele vai por uma prostatectomia radical ou se ele vai fazer outra forma de tratamento. Eduardo, está sem voz. Meu amigo Juliano, o que você comentaria a respeito desse caso? Tem alguma impressão eu acho que diferente? assim, esse caso é bem ilustrativo porque permite a gente fazer algumas considerações em relação à terapia com testosterona e a próstata, né? Primeiro, a gente sabe que isso é importantíssimo que seja discutido com o paciente, né? Que a terapia com testosterona não aumenta o risco subsequente de se desenvolver um câncer na próstata, pelo menos é o que a literatura nos diz hoje, né? Então é importante que isso fique claro para o paciente. Segundo, não é o caso aqui, mas a questão da terapia com testosterona e hiperplasia prostática benigna. Antes a gente achava que terapia com testosterona podia piorar os sintomas urinários e era uma contraindicação relativa, mas a gente sabe que a terapia com testosterona não faz com que a hiperplasia prostática progrida e não aumenta o risco de obstrução infravesical, então isso também precisa ser informado. Mas, nesse caso, em particular, eu discutiria com o paciente as opções de tratamento. O paciente tem perfil para vigilância ativa, de acordo com os dados, considerando que o toque retal é normal, né, provavelmente tem um perfil de tumor de baixo risco, né, e a opção de vigilância ativa seria uma opção extremamente pertinente, mas a gente tem pouca literatura que nos dá a consistência para oferecer esse tratamento sem um termo de consentimento e sem uma discussão muito bem delineada com o paciente. Primeiro, ele quer qual a opção de tratamento do câncer de próstata, vale a pena tratar, vamos acompanhar, e segundo, vamos continuar ou não a terapia com testosterona. Terapia com testosterona em vigilância ativa, a gente tem baixo nível de evidência, né, para que façamos esse tratamento, mas é uma opção desde que seja muito bem conversado e discutido, né, com o paciente. Muniz, suas impressões, meu amigo? É aquele caso emblemático de consultório que vem sempre aquela pergunta que eu faço e já falou, né? Mas a gente já viu, principalmente in vitro, tem alguns estudos que mostraram também, a testosterona é um modulador de crescimento acinar, né? Então, ela estimula na base do ácido, mas no ápice ela modula próprio apoptótico. Então, teoricamente, ela teria um efeito modulador do ácido prostático.
Inclusive, o trabalho do Morgenthaler, ele fez com biópsia, prosseguiu o tratamento, né, e viu que alguns pacientes até regrediram o tumor. Foi meio anedótico, foram poucos casos na época, mas é uma coisa a se pensar em manter o tratamento mesmo em vigilância ativa. Mas, obviamente, a gente não tem nível de evidência para isso ainda, como o próprio Juliano já falou. A gente tem que conversar em tentar suspender esse tratamento, ou se o paciente concordar em manter, né, uma vigilância ativa, eu passaria para monitorização em gel, seria mais fácil de suspender, caso precisasse de uma intervenção mais rápida de suspensão do medicamento. Mas o que todo mundo aqui concordou é que esse é um caso ainda controverso, né? Apesar do nível de evidência de que talvez não tenha nada a ver, né? E que talvez também não mude o desfecho, você continuar, é muito difícil para o paciente, para os outros médicos assistentes, oncologistas, a família, aceitar isso aí. Né? Então, por outro lado, esse paciente está fazendo, né, uma droga excelente há muitos anos, está muito bem compensado, mas já está com o eixo bem inibido. Né? No dia que a medicação parar, né, ele agora já está com 60 anos de idade, ele vai provavelmente ficar extremamente sintomático, bem com a qualidade de vida péssima, para um tumor de muito, muito baixo risco. Né? Então, por um lado, esses casos de vigilância ativa eles são mais complicados, mas como eles são casos de mais baixo risco, às vezes você, com um paciente bem orientado e motivado e assinado o termo de consentimento, né, da falta de evidência de longo prazo, eles sem dúvida seriam um candidato. Né? Então, esse caso é ilustrativo, né? E aí a gente já discutiu, né? E foi optado por fazer vigilância ativa. Né? Ele optou por continuar o medicamento e não houve progressão da doença, ainda, né, repetiu as biópsias, não teve nenhuma progressão de doença e ainda está em vigilância ativa e uso de testosterona, por mais contrassensual que isso um dia pareceu, né? Talvez no futuro a gente comece a ver isso aí de forma mais comum, né? Tem alguns, talvez, colegas mais antigos que sentiam um certo embrulho no estômago, mas é o tempo, né? Mas veja você, Eduardo, se eu não me engano, em 2019, na AUA de Chicago, o Dr. Mulhall mostrou um trabalho, se eu não me engano, com 80 ou 90 pacientes que ele seguiu durante 20 meses, se eu não me engano, que tiveram o diagnóstico de câncer de próstata e foi oferecido a vigilância ativa, e esses pacientes permaneceram, e durante este período todo, principalmente porque hoje nós temos um instrumento importante na mão, que é a ressonância multiparamétrica, os critérios que os guidelines os colocam para a vigilância desse paciente. Esse paciente nós temos o toque retal, temos o controle de PSA, temos o controle do volume dessa próstata, e ele teve, parece que, um índice de que 16% desses homens tiveram modificação no PIRADS, tiveram modificação no PSA, e optaram por um tratamento definitivo. Mas veja vocês que 80% desses pacientes continuaram se beneficiando da terapia e fazendo a vigilância ativa. Para país de primeiro mundo, é muito interessante, é muito bom. Eu tenho muito medo de propor uma vigilância ativa onde um paciente aceite, mas o filho dele, que mora a 800 quilômetros de distância, quando ele piorar e mudar o PIRADS, ele voltar no meu consultório e falar assim, mas como que o senhor deixou meu pai embora com um câncer de próstata, onde todo mundo discute que hoje tem que fazer cirurgia robótica, porque é a melhor forma para tratar. Então, a gente pode viver esses problemas. Nós precisamos de mais trabalhos para podermos ter a facilidade de propor uma vigilância ativa e seguirmos esse paciente. Excelente. Gente, a gente vai abrir um pouco para as perguntas, comentários da plateia. Eu queria agora passar a palavra aqui para o Ícaro, nosso representante da Baia, que estava apoiando o nosso evento, para ele dar umas palavrinhas para os colegas. Boa noite a todos os doutores que participaram. Agradeço aí imensamente, né? Plena quarta-feira, todo mundo disponibilizando o seu tempo para uma discussão que foi maravilhosa. Aproveitei muito, anotei muita coisa aqui, agradeço aos médicos que foram condutores. E queria deixar um recado breve para todos. Caso os doutores, né, aqui presentes entendam que a reposição de testosterona, a gente pode usar aí um destilato de testosterona, a gente hoje possui o nosso Bnebido, né, que já está no mercado há um bom tempo,
Estamos voltando aí com a propagação médica, com propaganda médica junto aos senhores. Eu hoje fico responsável pelo Ceará e pelo Pará. Acabo não atendendo a todos, mas estou disponível para todos, né? Se vocês precisarem aí de apoio. E com todos os benefícios que o Nebido traz para o paciente, né? A gente tem um programa de laboratório, que é o Bayer para Você, que não se resume só a um programa de descontos, então envolve um clube de vantagens aí para o paciente. Ele atua também com envio de lembretes para a tomada das dosagens, então é uma preocupação a menos para os senhores, porque o paciente ele é sinalizado quanto a isso. Os descontos, né, se falava muito no passado aí do preço do Nebido, hoje os descontos dele chegam a 40% de desconto, sendo que a partir da 4ª dose, como foi falado aqui em alguns momentos, é um paciente que vai tomar para a vida toda, né, que vai fazer a reposição aí de testosterona por longo período, pela vida toda. Então, a partir da 4ª dosagem, por exemplo, fica R$ 123 por mês. Chega a ser mais barato do que o genérico similar hoje que estão no mercado. Às vezes essas informações passam despercebidas, mas é importante a gente sinalizar até para os pacientes. E eu vejo muito isso, porque eu cuido também das redes Drogazil, Pague Menos, Extrafarma, e a gente faz todo esse acompanhamento junto a eles e pede, inclusive, capacita-os nas lojas, dá os treinamentos para que eles reforcem isso para o paciente. Então, a gente tem um produto de qualidade, de uma qualidade Bayer, não é porque eu trabalho na Bayer, mas os senhores conhecem a indústria, o laboratório, com um preço também que hoje se ajusta aí à condição do paciente. Sem contar todas as vantagens, né, em relação ao Bayer para Você também, como já citado. Muito obrigado mais uma vez aí, Ícaro, pelo apoio, né? Então, abrir aqui para alguns comentários aqui, tem algumas perguntas. Uma pergunta do Gustavo, né, Eduardo? Como é? Uma pergunta do Gustavo. Se quiser abrir o microfone, Gustavo, e perguntar, pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Parabéns pela aula, pelas apresentações de alto nível. Eu assisti esse Urotox, que me interessou sobre check-up, e me causou espécie esse comentário do oncologista, né? Porque realmente não é a noção que eu tenho. Aí ele comentou que hoje em dia existe uma busca muito grande de pacientes que às vezes não têm doença nenhuma e que vão procurar uma saúde perfeita e vão atrás de enfim, reposição com micronutrientes e também com hormônios, para aumento de massa muscular e tudo mais. E muitas vezes com prescrição médica e tudo. Eu imagino que ele até estava falando dos pacientes que não são hipogonádicos, mas o comentário que me chama a atenção é ele dizendo que hoje se sabe que isso, tanto o GH como a testosterona, são substâncias pró-oncogênicas de alguma maneira, e um câncer de próstata que poderia causar câncer de próstata mais precoce do que normalmente aconteceria a doença, talvez induzir o surgimento e não causar, a palavra não seria causar, seria induzir precocemente, e talvez de doença clinicamente significativa. Para mim, isso já é um ponto pacífico que seria o contrário, né? Mas me pareceu, e ele é um oncologista bastante importante, eu queria saber se existe essa controvérsia em outras especialidades, se vocês têm notícia de que isso não seja um consenso absoluto, como é a ideia que eu tinha. Se existe essa controvérsia no meio médico. Gustavo, eu acho que realmente o colega oncologista, eu acho que ele expôs, talvez tentando mostrar a ideia que o uso indiscriminado de testosterona, talvez feito por pessoas não hipogonádicos, possa ter outros fatores que possam complementar e levar à indução dessas situações. Mas os estudos até hoje seria para nós uma mudança de paradigma completa, entendermos que hoje a testosterona é conhecida, que ela parece que após 1941, quando Rhodes e Huggins mostraram que testosterona era um grande causador de câncer de próstata, ao longo de 70 anos, isto caiu por terra. Então, eu acho que a gente vive hoje um outro paradigma
eu acho que a colocação do colega oncologista talvez fosse chamar a atenção do uso indiscriminado, mas eu acho que não o uso terapêutico e correto feito para a nossa sociedade e por nós urologistas. E eu até expandindo aqui um pouquinho, né? Eu concordo plenamente com o Dr. Fácil, desconheço realmente, eu não sei se estava se referindo ao uso de testosterona em mulheres. E aí talvez, que é uma coisa que é realmente Não, bem não. mais... É em Em homens homens mesmo? mesmo. Em homens. Ele Ele até falou da reposição feminina, que a reposição feminina a gente tem mais evidência de que realmente aumenta, né, o risco de câncer de mama com estrogênio, né? Mas aí ele estendeu o comentário aos homens, isso me causou espécie também, né? Então, assim, a impressão que eu tive é que isso não é um consenso entre todas as especialidades. Parece que alguns oncologistas, isso daí não é tão consenso entre eles, né? O Gustavo, eu acho assim, realmente complementando o que o Eduardo, o Fácil falaram, de fato, a gente tem reúne evidências aí de que não existe essa relação causa e efeito, embora a via androgênica continue sendo importante, né, ao longo da história do tratamento do câncer de próstata, né? Você vê que as novas drogas cada vez mais sendo manipuladas precocemente no tratamento do câncer de próstata. Agora, o problema é que realmente quando a gente vai analisar, existem estudos que, a maioria dos estudos mostra que os homens hipogonádigos em geral, tem uma prevalência maior de câncer de próstata, e, em geral, os tumores mais agressivos, né, parece que já tem uma resistência androgênica inata, mas existem alguns poucos estudos mostrando também um percentual um pouco maior de tumores em homens com testo muito elevada, né, testo endógeno mesmo, né? Então, com essa história toda de modulação hormonal, né, de uso de esteroides anabolizantes, provavelmente a população, né, ao qual ele se referia, a população não de hipogonádicos que recuperaram níveis fisiológicos de testosterona, né, mas muitos homens eugonádicos, né, com níveis que fazem, acho que até esse termo reposição, o que seria melhor, qual o melhor termo? Terapia de reposição de testosterona ou somente terapia com testosterona, né? É uma coisa que, na verdade, o objetivo é recuperar os níveis fisiológicos, né? Não é suplementar, não é modular o hormônio, né? Esse termo é algo que a gente deve batalhar para extinguir, e tem um monte de médico aí, nutrólogo, enfim, de várias especialidades, né? Militando nessa seara da modulação hormonal, né? Acho que isso que acaba causando uma má impressão, né? E, enfim, da terapia com testosterona bem indicada. Perfeito. Queria passar a palavra agora para o Dr. Paulo Reis, aqui, que levantou a mão. Dr. Paulo, tudo bem? Oi, boa noite a todos, parabéns. Eu queria me falar com o Fernando. O Fernando falou en passant de que naquele paciente que ele vai tirar a testosterona, que em algumas situações ele usa o clomifeno para reativar o eixo. Ele falou muito rapidamente, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso. Fernando Muniz ou Fernando Fácil? Tem aqui dois no cardápio. O Muniz. Tá bom. Muniz. Opa, professor Paulo, prazer falar com o senhor. Meu amigo, assim, normalmente, mesmo em pacientes que têm estão em vida fértil, estimula com o clomifeno, a gente vê que normalmente tende a aumentar níveis de FSH e LH. Como no caso do paciente está em uso de injetáveis por muito tempo, uma maneira que eu faço no consultório com relativo sucesso é, a cada 6, 8 meses, tentar reativar o eixo dele com o uso do clomifeno ou do HCG, tá? Tentando reestimular o testículo. O HCG ele tem uma ação mais direta no testículo e o clomifeno seria mais a nível de eixo para tentar aumentar a produção de FSH e LH, para não mantê-lo inibido por muito tempo. Essa seria a intenção e isso às vezes também protege, pelo menos na minha experiência de quase 8 a 10 anos fazendo isso, de redução de volume testicular também, que às vezes é frequente no uso a longo prazo com a testosterona injetável. Ok. Obrigado, Fernando. Nada, doutor Paulo. Alguma pergunta a mais, amigos?
parabenizar você, Eduardo, pelo brilhantismo da condução aí dos casos e da moderação. Parabéns a todos os palestrantes aí, foi muito proveitoso para mim. Então aí, só queria dizer, Eduardo, que você começou a fala dizendo que a gente estaria gastando um tempo aqui. Eu acho que nós todos ganhamos um tempo aqui. Obrigado. Muito bom. Verdade. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos. É muito bom estar aqui com os amigos, né? Então, os elogios a gente já sabe que tem um olhar da amizade envolvido. Muito obrigado. E pontualmente às 21 horas, para não passar os compromissos de todo mundo, a gente vai encerrar e vai ficar gravado e disponível talvez no canal da SPU. A gente vai disponibilizar para os colegas que querem assistir depois, que tem ainda um público muito grande de pessoas que estão assistindo depois esses eventos. Tá bom, gente? Pois uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Muniz. Tchau. Aí tá. Tchau, tchau. Obrigado, Ícaro. Tchau. Tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, Torres. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau para todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Roma, vamos sair, depois a gente volta, né, da nossa reunião depois. Eu vou mandar o link. Vamos trabalhar aqui para o Novembro Azul agora, pessoal. Tá bom, gente. Até mais. Eu vou encerrar a reunião para todo mundo. Vou encerrar para todo mundo. Na próxima reunião. Tá bom, vou encerrar. Até mais. Tchau, tchau.